Vamos lá. Finaleira da prova, hein? 87 diz: aprender e viver, Nietzsche, amor fati. Essa forma indicada por Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã. O que é o amor fati de Nietzsche? Eu já expliquei numa aula de humanas. Você não assistiu? Você não lembra? Amor fati de Nietzsche significa amor ao destino, tá? Destino. Não preciso ler o texto de Nietzsche para entender o que ele pensava. Porque Nietzsche, ele trazia uma visão de que você devia amar o hoje, o presente. Então, ele defendia assim, cara, se hoje você está aqui estudando para o vestibular, simplesmente aceite e faça isso com prazer. Não faça isso no sentido de que, que horrível, que ruim minha vida, eu tenho que estar para o vestibular, meu Deus, vou ter que ir para a faculdade, meu Deus, eu tenho prova hoje, como a vida é injusta, etc. Ele defendia um sentido de assim, cara, aproveita cada minuto que você está. Veja que nesse momento de vestibular você está tendo aqui uma aproximação. Isso permitiu você estar aqui hoje nessa live, dar risada, interagir, conhecer a Renatocracia, entendeu? Brincar, entendeu? Interagir. Então, assim, tem pelo menos alguma coisa boa. O vestibular ele pode não ser bom, mas tem algo aqui que a gente está extraindo. Isso é o amor fati, ele é o amor destino. Você está aqui, a hora que você passar, você passou e vai aproveitar a faculdade. Vai depois tá entendendo a lógica do que ele está dizendo? Tá, mas por que Nietzsche, então, entrava com um contraponto ali em relação à igreja, né? Porque a igreja, ela vai trazer um ponto mais de desprendimento material. Então, muitas vezes, a justificação da igreja, ela vai trazer o quê? Que você não deve amar as condições terrenas, não é? Inclusive, é isso que Paulo vai dizer dentro das suas cartas, entendeu? Não é para você amar o que está aqui, porque as coisas aqui, elas são passageiras, o que tem é a vida eterna, tá entendendo? Então, por isso que entrava no contraponto de Nietzsche. Porque se você amar o que está aqui, você vai fazer de tudo para aproveitar ao máximo a tua vida. Então, você vai pensar, basicamente só se vive uma vez. Esse é o pensamento, só se vive uma vez. Então eu vou para todas as festas, eu vou ficar com todo mundo, eu vou fazer tudo que tiver que ser feito, eu vou viajar o mundo, eu vou curtir demais, eu vou beber, eu vou amar minha vida, porque só se vive uma vez, eu vou aproveitar ao máximo cada minuto que eu estiver aqui, entendeu? Já a concepção religiosa, ela vai trazer uma ideia muito mais de você... Como é que diz a palavra? Né? Até fugiu da minha cabeça agora, mas você rejeitar a carne, entendeu? Você precisa rejeitar a carne. Tá entendendo a explicação? Tá? Então, a rejeição da carne é você rejeitar os prazeres da carne. Porque isso ele vai ser passageiro, entendeu? É essa a concepção. Então, isso entra em um grande contraponto ali entre a filosofia de Nietzsche, e Nietzsche é apontado como um dos principais filósofos aí contra a religião, cara, tá? Um dos principais. Você vai ver, tipo assim, dentro da crítica religiosa, assim, cara, dentro da igreja, a galera odeia Nietzsche. A galera odeia Nietzsche. Mas a maioria também nunca estudou Nietzsche, né? A maioria da galera nunca estudou Nietzsche, né? Mas é o grande ponto da questão, né? Entre contraponto, né? Entre contraponto, né? Do que a gente vai trazer ali na questão. Então, o que Nietzsche vai criticar? Ele vai criticar a consagração da realização humana no campo transcendental, que é basicamente, você só será feliz, tá, no céu. Nietzsche não concordava com isso, entendeu? Ele não concordava com isso, que você só será feliz no céu, tá? Ele não concordava com esse ponto aí, né? Ele trazia o ponto, não, que você tem que aproveitar aqui agora, tá? Você tem que aproveitar aqui agora. Mas, cara, o grande ponto que você tem que entender para você que é da igreja, por exemplo, né, e odeia Nietzsche, tá? Será que você odeia Nietzsche porque a igreja quer que você odeie ou porque você leu Nietzsche e odeia ele? Entendeu? Porque você acha que tá certo, você tem um pensamento só de que você não deve ser feliz aqui e só no céu vai ser? Isso que foi defendido pela igreja? É isso que está escrito na Bíblia? Em nenhum lugar isso está escrito, entendeu? Não faz nenhum sentido. Entendeu? Se você para analisar a trajetória de Jesus, dos apóstolos, etc., foram mártires, sofreram, sim, mas foram tristes? É só tristeza? Não, né? É só tristeza?
Inclusive, quando você olha muitas vezes para uma igreja, você vê as pessoas felizes, pô, vocês estão felizes naquele momento ali. Então, existe uma felicidade, envolve aproveitar o momento. Agora depende, o que é aproveitar o momento para você? Tá entendendo? O que é aproveitar o momento para você? Porque para mim, aproveitar a vida ao máximo é aqui. Fazer 5 horas e 6 de lives é aproveitar a vida ao máximo. Tá com vocês, interagir, e ultra intensidade, tenho dificuldade para dormir, fazer a live, vou terminar aqui, amanhã eu penso, pô, amanhã eu vou dar a melhor aula de orgânica pra galera. Eu tô aproveitando a vida em máximo, eu tô fazendo um amor fati. Igual a galera pergunta, ué, isso é o amor fati, eu tô fazendo em máximo. E tô colocando o meu propósito aqui, entendeu? Tô colocando o meu propósito aqui, entendeu? Então, às vezes o grande ponto é que, na minha concepção, esses caras é mais uma disputa de ego. Que você também não precisa entrar, entendeu? Você não precisa entrar numa disputa. Você não é São Tomás de Aquino, você não é Santo Agostinho de Hipona. Você não é, filho. Entendeu? Então, tu é só um aluno. Então você não precisa entrar nessa disputa. Você tem que entender o fundamento. Por isso que vale a pena estudar, entendeu? Porque quando você estuda, você fala assim, pô, esse cara aqui tá certo. Pô, mas esse cara aqui até que faz sentido dentro dos pontos ali. E aí? Por que eles estão brigando, então? Por que se odeiam? Por que se odeiam? Porque existem ideologias, entendeu? Existem ideologias, e aí um tem que ter o outro, é nós contra eles. Então tem que ter vertentes diferentes, entendeu? O extremismo, entendeu? Mas às vezes o grande ponto é, cara, a interpretação ela acaba sendo individual, né? Ó o fundamento, né? O professor Evangelho aula de não tem nem sentido, né? Não tem nem sentido. Eu mesmo sou cristão e uma das minhas melhores aulas é explicar, por exemplo, Nietzsche e Marx. Né? Nietzsche e Marx. Tanto que Marx também é odiado, né? Bom, Marx todo mundo sabe, Marx também é odiado, porque Marx critica, né, a alienação da igreja, né? Marx também critica, e a minha aula mais longa de sociologia é de Marx, tá? Emile Durkheim eu levei 20 minutos, sei lá o que tal, e Marx eu dou lá quase 1 hora de Marx, entendeu? Quase 1 hora de Marx, entendeu? Por quê? Porque só pode criticar e discordar daquilo que tu conhece, né? Tu só vai criticar aquilo que tu estudou. Né? Então, combate às práticas sociais de cunho afetivo? Não, ele não estava aqui combatendo as práticas sociais de cunho afetivo. Ele até falava, não, você tem que buscar mais práticas afetivas e união. Né? Impede o avanço científico no contexto moderno? Não, Nietzsche é da filosofia mais contemporânea, né? Não impede o avanço científico. Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. Nietzsche não vem com essa ideia de sacralização, de metafísica. Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. Na verdade, Nietzsche se aproximava dos modelos da antiguidade clássica, tá? Ele tem até uma certa aproximação das antiguidades clássicas, tá? Marx também se recusa a dar uma não faz sentido, né? Você é evangélico ou católico? Cara, eu sou mais cristão, assim, né? Tem a concepção evangélica, né? Dentro da concepção assim, da igreja, existe a igreja evangélica, que seria a igreja protestante, né? A igreja protestante, né? Mas eu não vou na igreja católica, né? Não fiz crisma nem nada, então não posso dizer que eu sou católico, né? Eu sou mais da vertente do cristão, assim, né? Tem muitas coisas dentro da igreja que eu acabo questionando, né? A grande maioria delas, né? Já dá pra perceber que eu sou bem chato, né? Então eu não agrado nem quem é de fora e nem quem é de dentro. Não agrada nenhum dos lados, né? Não agrada nenhum dos lados. O cara vai assistir a live, o cara que é de fora falando assim, pô, esse cara aí fica falando de cristão aí, de Jesus, sei lá o que e tal, mas eu nem acredito nessas coisas, daí eu já não agrado esse cara. Aí viu o cara que é da igreja, assim, rígido, fala assim, mas esse cara tá falando aí que a igreja manipula? Não, ele tá falando que a igreja católica matou um monte de gente? Não, isso aí tá errado, sei lá o quê, não pode ser isso, sei lá o quê e tal. Então, cara, é que esse é o grande ponto, entendeu? Não existe uma verdade absoluta, entendeu? Do ponto que a gente vai dizer, né? Tudo são narrativas, né? Tudo são narrativas, né? Tu não pode ser alienado, né? Eu sou cristão muito mais no contexto de eu saber da minha fé, né? No contexto de pensar ali em relação à fé e de saber da relação ao propósito, né? Inclusive, talvez se eu não fosse, eu não estaria aqui fazendo isso com tanto propósito com vocês, né? Aí vai muito da fé, né? Talvez se você não é cristão ainda, porque isso talvez não te impactou, entendeu? Talvez nada aconteceu na tua vida assim que mostra, mas as coisas que aconteceram na minha vida, elas são tão fora da curva, entendeu? Tão fora da curva, assim, que não tem explicação, galera, entendeu? As coisas que aconteceram na minha vida, elas não têm explicação. Da onde eu vim, as coisas que aconteceram comigo, assim, não teve explicação, entendeu? Então, ela foge do racional. Descartes não explica, entendeu? Não tem como explicar. Entendeu? É quase algo transcendental, entendeu? Então, essa é a ideia. E isso tudo, para mim, foi disso, assim, ó,
isso vai acontecer, isso na tua vida, tudo tem um propósito. E aconteceu assim, ó, pum, 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 pum. Falar assim, cara, não é possível. E sim, vai acontecer, entendeu? Tudo faz parte de um propósito, entendeu? Tudo faz parte de um propósito. Entende? Então, se hoje tu tá aqui, assistindo essa live, e tu fala bem assim, ai, precisava, às vezes, de um sinal. Os sinais estão muitas vezes na tua frente, né? Às vezes estão muito na tua frente essa angústia, essa tristeza, às vezes que você sente, essa insegurança ali em relação ao vestibular, é você talvez precisar conhecer um pouco mais sobre o propósito, sobre o que é as coisas. Às vezes você tem uma visão da igreja que a igreja te magoou, as coisas que aconteceram lá dentro te afastaram, os preconceitos, os dogmas, toda essa religiosidade te afastou do verdadeiro propósito que é o amor, cara, entendeu? Se eu pudesse definir para você o que é realmente Jesus, para mim, Jesus é o amor, é o que eu tento fazer aqui com vocês. Tudo bem que eu sou mais, se eu fosse colocar nos apóstolos, sou mais Pedro, assim, né? Eu acabo meio que cortando as orelhas de um aqui, né? E dando aqueles cortes ali, né? Não tô muito certo, desculpa aí. Eu vou melhorar. Desculpa aí, né? Desculpa aí. Às vezes sou meio rígido aqui dentro do primeiro momento aqui e tudo mais. Né? Mas isso é pro teu bem. Isso é pro teu bem, tá? Isso é pro teu bem, né? Às vezes sou um pouco reacionário, tá? Sou falho, tá? Sou falho. Tá? Mas eu sou uma pessoa que quer o teu bem, entendeu? Que quer o teu... Se tu for um bom aluno, eu vou fazer o máximo para tu realmente alcançar o teu objetivo, tá? Às vezes é um pouco reacionário, um pouco alheio, entendeu? Às vezes eu vou meio com a faca ali com o negócio, entendeu? Eu preciso melhorar essa parte, tá? Preciso melhorar, admito. Questão 88. Vamos pro finalzinho da nossa prova, aí. Ela diz o seguinte, ó, imitação de Cristo, tá? Qual característica do